Quais informações são necessárias para montar uma câmara fria? O que você vai chegar no cliente? O que você vai conversar com ele? Quais os dados que você vai precisar para montar a sua câmara fria? Tá? Então, vamos lá. Você precisa desses dados aí, ó. Você precisa saber a largura, a altura, o comprimento, a área da porta. Você vai conversar com o cliente para saber se ele vai passar um carrinho maior, uma empilhadeira na câmara ou uma câmara padrão, uma porta padrão da câmara fria, tá bom? O tipo de isolamento térmico, esse isolamento térmico eu explico como você vai selecionar, tá? Se vai ser isopor, né? Polietileno, poliuretano ou PIR, ok? A espessura da parede, temperatura ambiente, temperatura interna da câmara. A temperatura interna é de acordo com o produto ser utilizado. Detalhe, gente, câmara frigorífica, o ideal nem sempre é o real. É o que eu sempre falo com o aluno. No curso eu vou explicar isso também. O ideal seria a câmara para cada produto, para ter qualidade de conservação, ok? Então, câmara para frutas, banana, câmara só banana. Banana tem uma coisa muito específica de banana. Câmara para açaí, só para açaí, câmara para sorvete. Porém, alguns locais, tipo padaria, tipo supermercado, tem a câmara de congelado e resfriados. Não, ali você vai ter qualidade de conservação, tem de tudo ali de dentro. Mas quando você tem uma câmara, por exemplo, açougue, câmara de carne, resfriados e outra para congelados, você consegue uma qualidade melhor, ok? Então, vou precisar de tudo isso para selecionar minha câmara frigorífica. Produto a ser armazenado, temperatura de entrada do produto, da câmara fria, rotatividade diária, a média que vai entrar e sair todo dia de produto. Quando você não sabe essa rotatividade, a gente joga em torno de 30% de toda mercadoria. Tempo de processamento. Ela entrou, sei lá, 30 graus, vai chegar a 0 graus. Quanto tempo? 24 horas? 12 horas? Quanto menor esse tempo, normalmente uma câmara de conservação é 24 horas. Algumas pessoas colocam esse tempo de 12 horas. Número de pessoas trabalhando na câmara, tempo de permanência, esse tempo de permanência é uma média. Você não sabe quanto tempo em si que a pessoa vai ficar ali dentro. Quanto tempo que ela vai entrar e sair nessa câmara fria. O tempo de funcionamento da unidade condensadora. Potência de iluminação. Isso aqui eu explico dentro do curso, tá? Esse tempo de funcionamento. Se é de resfriados, congelados ou sala de preparo ao processo. Por exemplo, uma câmara de resfriados é 20 horas, congelados 18, sala de preparo ao processo 22 horas. Isso para efeito de cálculo. Potência de iluminação, a potência da lâmpada e tempo de iluminação. Então, esses são os dados que a gente precisa para dimensionar uma câmara fria. Quando você fizer parceria com o distribuidor, o próprio distribuidor às vezes faz um projeto para você, se você não fizer o projeto. Mas você precisa pegar todos esses dados, escolher e levar para o distribuidor. A gente vai fazer essas pontes com você para você ter esses distribuidores, fazer esse projeto para você. Então, dentro da mentoria, somente hoje você vai ter a oportunidade da gente fazer essas parcerias, tá? E ganhar a comissão também. Vou dar alguns exemplos ali de alguns orçamentos e quais seriam as comissões que você iria receber dessas câmaras frias, ok? Você vai ver que top. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, é o que você precisa para montar um levantamento de dados para montar a câmara fria. Aí aqui um exemplo de orçamento de uma câmara fria, ok? Aqui a especificação, tá bom? Dos materiais, comprimento, 4,02 de EPS. EPS é isopor, tá, gente? A largura, a altura do painel. Produtos, estocado diversos produtos, temperatura de entrada -5 e interna -18. Tempo de processo 24 horas. Então, em 24 horas ela vai sair de -5, chegar a -18. Carga, movimento por tempo de processo. 1.000 quilos, a rotatividade no caso, né? Uma câmara, isso é uma câmara pequena. Quantidade de operários, duas pessoas. Tensão 220 monofásico. A comprimento da linha 10 metros lineares. Aqui é a lista de materiais que vai gastar. Todos os materiais para essa câmara fria. Essa primeira câmara, esse material ficou assim, uma câmara pequenininha, 2,80 por 4,20. De material, essa câmara fria aqui ficou em torno de R$45.000, tá? Então, só de comissão é em torno de 5%.
10% é 4.500, vai dar 2.250. Você ia ganhar uma comissão de R$2.250. Uma montagem dessa, em torno aí de R$8.000. Com 2.200, então uns R$10.000 você ia ganhar aí, ó, uma montagem de uma câmera dessa. Olha que top. Em torno aí, ó, uma câmera dessa, uns 3, 4 dias você monta uma câmera dessa. Agora esse outro projeto aqui, ó, uma câmera de 5,70, 3 de altura e 3,60 de comprimento. Então na frente aqui, ó, tem 5 painéis de comprimento e 3 painéis de largura. A altura 3 metros. Tá? A altura da câmera, você escolhe a altura. A largura é padrão dos fabricantes. A altura você pede 5 metros, 6 metros. Tá? Então aí tem as dimensões, 5,46. Profundidade B, 3,42. Altura 2,88. Aqui, parte interna da câmera, que é a parte externa, como que ficou. Que tem a espessura do termopainel. Aplicação, produtos congelados. Temperatura de entrada, menos 15. Temperatura final, menos 24. Giro diário de produto, 600 quilos. Tempo de processo, 24 horas. Painel de PIR, 120 milímetros. Iluminação de LED. Unidade condensadora de 5 HP Delgin. Evaporadora, 5 micromotores de 300 milímetros Delgin. Fluido, 404A. A porta de correr, 1,80 por 2, padrão. Dimensões da linha, 7,5 metros de linha. Carro de fiação para atender esse projeto, vai olhar certinho, cantoneira externa e interna. Quadro de comando, quadro de fabricação Gallant, Pro para a câmara frigorífica. Aí aqui os tubos, né, para o dreno do evaporador. Isolante, placa de EPS, manta asfáltica, hidroasfalto, proteção para piso e alvenaria, tubulação e acessórios, tubulação de cobre, isolamento, filtro, válvulas, rebite, parafuso, cortina de ar, aí tem o evaporador, tá, o condensador, o quadro de comando da Gallant. Essa câmara fria aqui, gente, só de material, em torno aqui de R$65.000, que deu de material dessa câmara. Mão de obra, uma câmara dessa, mão de obra gira em torno aí, ó, de 25 a 35, 40% do valor do material. Em torno de uns R$20.000 montar uma câmara dessa aqui, de mão de obra. De 15 a R$20.000 montar uma câmara dessa, tá? Então, ó, beleza, de material, essa câmara foi 65 mil, ok? Então, mão de obra, você cobrou em torno aí, ó, de mão de obra, vamos colocar que seja 20 mil. Você vai ganhar 5% de comissão, ok? 5% de comissão vai dar mais R$3.250. Então, assim, R$23.000, uma montagem dessa. Então, quando eu falo que dá para você faturar acima de R$10.000 por mês, não estou mentindo, não. Mas a pessoa fatura mais de 20 mil por mês com refrigeração comercial.